tá? Já que já estamos no anteceder a Páscoa do Senhor, né? Já estão já os preparativos ali. Cheguei numa loja ontem, já vi ali muitos chocolates já pendurados já, então o comércio já está indo, já está bombando, né? O comércio já está indo aí de vento em pouco. Mas nossa Páscoa é diferente de chocolate, é diferente desses comércios que tem por aí. Nada contra o comércio, cada um precisa do seu trabalho, precisa daquilo que ele faz, aquele é o trabalho deles, nada contra isso. Mas nós temos que entender que a Páscoa judaica era uma, e na Páscoa judaica não existia os chocolates, até porque o povo saiu às pressas do Egito, o povo que estava ali sendo escravizado por muitos anos, um povo que estava sofrendo ali. Então eles clamaram a Deus, e Deus atendeu deu ouvido ao clamor daquele povo. E então, um certo dia, Deus o tirou aquele povo, e com braços fortes, com mãos fortes, Deus o tirou. Então a Páscoa judaica, ela comemora a saída do povo de Israel do Egito. Sim ou não? Sim. Pois vocês podem ler isso no livro de Êxodo, capítulo 12, vai falar bem claramente sobre isso. E depois a gente quer também falar um pouco sobre qual é a nossa Páscoa hoje. Nossa Páscoa hoje é a nossa comunhão, porque nós entendemos que se Deus libertou o povo de Israel, né, para que eles pudessem adorar a Deus, alguém teve que vir também nessa terra para nos resgatar também da onde vivíamos, para transportar para um outro reino, que é o reino da luz, ou o reino do Senhor. Então, muitas coisas aconteceram. E gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 15, do versículo 21 a seguir. Vai falar sobre a crucificação de Jesus. Amém? É um tema um pouco assim doloroso, né? É um tema um pouco duro, mas que vale a pena. Até porque ele é escrito nos 4 evangelhos e vai ser para todo sempre vai ser mencionado. Não vai adiantar a gente falar de Páscoa, não vai adiantar a gente falar de qualquer outra coisa se a gente não lembrar do sacrifício de Cristo no Calvário. O evangelho que nós devemos pregar hoje em dia, esse evangelho do arrependimento, esse evangelho da salvação, é pregar a cruz de Cristo, pregar o sofrimento de Cristo no Calvário, é pregar que Jesus ele salva e cura. Aleluia. O versículo 21 de Marcos, capítulo 15, diz o seguinte: e obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar de caveira, ou monte da morte. Deram-lhe a beber vinho com a mirra, ele, porém, não tomou. Então crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira, quando o crucificaram, ou às 9 horas da manhã. E por cima estava em epígrafe a sua acusação: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado, Isaías 53, versículo 12. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se.
Desça agora da cruz, ó Cristo, o Rei dos judeus, para que vejamos e creiamos. Também os que com eles foram crucificados o insultavam. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, te louvo, Senhor, por essa tua palavra, Senhor, que já é mencionada, Senhor, nos 4 evangelhos. Ainda, Senhor, no Antigo Testamento também fala alguma coisa a respeito, meu Deus, através dos profetas que já mencionaram isso. Senhor, eu quero me pedir, Senhor, a graça do Senhor sobre a minha vida, Senhor, e dando, Senhor, entendimento aos seus também que se encontram na tua igreja, para poder compreender, meu Deus, essa tua palavra nessa noite. Essa palavra que não vem de mim, Senhor, mas é uma palavra que o Senhor já decretou, Senhor, já há vários séculos atrás. Senhor, e por isso, meu Deus, ela se cumpre até os dias de hoje, porque nós sabemos, meu Deus, que o Senhor verdadeiramente se entregou ali. O Senhor morreu, ó Pai, naquele dia, mas o Senhor ressuscitou e vive para todo sempre. E hoje, Deus, nós te louvamos, porque nós sabemos que o Senhor vive de eternidade e eternidade. A morte não o deteve, não pôde te conter, Senhor, porque o Senhor é santo, o Senhor vive, o Senhor é exaltado, meu Deus. E um dia, meu Pai, nós vamos sentar, Senhor, contigo na eternidade. Iremos, meu Pai, glorificar e bendizer o teu nome, Senhor, e te adorar, dizendo que só o Senhor é Deus e que o Senhor é santo, é santo, é santo. Aleluia. Por isso, meu Deus, eu te louvo para todo sempre. Amém. Podeis sentar. Gostaria que você permanecesse com sua Bíblia aberta aí. Por favor, a gente está também aqui estudando um pouco a palavra de Deus. Gostaria de dar um tempo para essa mensagem, que é a cruz, o amor, a ressurreição, a vida. A cruz, o amor. Romanos 5, versículo 8, diz que o amor demonstrado por Deus, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E o versículo 10 diz o seguinte: através da morte de Jesus, fomos reconciliados com Deus. Amém? Aleluia. Meus queridos, como eu já mencionei, esse texto já é escrito nos evangelhos. Os profetas no Antigo Testamento já também mencionaram coisas sobre relacionado à morte de Jesus, relacionado sobre aquilo que ele havia de passar. O profeta Isaías é um dele que menciona isso claramente, né, sobre a morte de Jesus, como ele iria padecer os nossos vidas. Só que gostaria de estar trazendo para você que não adianta a gente falar sobre isso, a não ser trazer um pouco a existência da nossa consciência hoje, essa Páscoa que nós celebramos anualmente. O povo de Israel celebrava isso de ano em ano. O povo de Israel até hoje lembra daquilo que eles passavam e de como Deus os tiraram eles do Egito, de como Deus os resgataram eles, para que eles pudessem adorar a Deus. Então, no capítulo 14 de Marcos, nós vemos ali ele dizendo o seguinte: dali 2 dias era Páscoa, e então o povo já estava tramando entre si, querendo prender Jesus e o matar Jesus. Então eles já estavam tramando entre eles, por inveja daqueles homens grandes que estavam ali. Então eles queriam a morte de Jesus. Mas por que queriam a morte de um homem como aquele? Que mal Jesus estava fazendo para a humanidade? Será que curar pessoas era motivo de querer matar um cidadão como esse? Será que porque ele estava ali fazendo, multidões o acompanhavam, ele não estava preocupado para se tornar algo como aqueles homens do governo, parte do governo deles? Porque o governo romano era um governo corrupto. Então Jesus não queria nada disso. Jesus simplesmente estava fazendo a vontade do Pai Celestial de salvar a humanidade, de trazer para eles o Evangelho da reconciliação, o Evangelho que traz cura, o Evangelho que liberta as pessoas. Então, Jesus estava vindo, trazendo esse Evangelho, e aquilo estava
tomando, o povo ficava amedrontado, pensando que Jesus, porventura, queria tomar alguma coisa deles. Pilatos ficou amedrontado. Jesus, porventura, vai tomar, não é nada disso. Jesus não queria saber disso, até porque não precisava dessas coisas, não precisa até hoje, porque Ele é dono de todas as coisas. Ele é sacerdote, Ele é profeta e também é rei. Então Ele não precisava de nada, não precisa de nada. Então o povo tinha inveja dele, então estava tramando a morte de Cristo. Mas por que tramar a morte de uma pessoa tão boa? Uma pessoa que está fazendo o bem para a humanidade, uma pessoa que veio a essa terra para um único objetivo: resgatar a humanidade do pecado, tentar trazer, reconciliar eles com Deus, porque só através de Cristo nós somos reconciliados com Deus. Então, por que o povo estava invejando tanto? Queriam matar um homem como esse, um homem que ele poderia fazer, pelo poder que ele tem, ele poderia fazer tantas coisas, mas ele deixou com que as coisas fossem acontecendo como deveriam acontecer. O povo tramava, eles sabiam. O povo então queria prender Jesus, o sabia. O povo iria matar Jesus, ele sabia. É assim que acontece, dia após dia. Hoje as pessoas já não estão matando mais Jesus na forma física, porque isso já aconteceu uma vez e para todo sempre. Mas as pessoas hoje em dia estão negando Jesus, fazendo dessa forma, fazendo como aquele povo estava fazendo. No domingo, eles estavam dizendo, olha só o que eles estavam dizendo: Hosana, bendita o que vem, bendito o que vem. Então eles estavam fazendo uma adoração no domingo, mas chegou na sexta-feira, eles estavam dizendo dessa forma: crucificam, porque é uma oportunidade que o povo tem, ele logo vai querer crucificar alguém. E com Jesus não foi diferente. Com Jesus, a oportunidade que eles estavam tendo, eles estavam buscando, só que Páscoa estava para chegar, era 2 dias, então eles falavam assim: não vamos fazer isso, porque as multidões vinham para Jerusalém. Então, se acontecesse aquilo no dia da Páscoa, então ia acontecer aquele revoltoso sobre a cidade. Então eles não queriam que isso também acontecesse. Então as pessoas estavam tramando, dia após dia, momento a cada momento, como iriam fazer aquilo. Imagina só, a humanidade também é assim. O povo, até hoje, estão assim. O povo fica tramando em suas mentes o que vão fazer. Eles ficam trabalhando, talvez perdendo até noite de sono, para fazer um mal para alguma pessoa. E não pode ser assim, tem que ser diferente. Por isso o tema dessa mensagem é a cruz, o amor, a ressurreição, a vida. Porque através daquela morte de Jesus, na cruz, Ele nos traz a vida. Amém? Nesse versículo 21, a gente fala sobre um homem chamado Simão Sirineu, que passava por ali. Quem era esse Simão Sirineu? Esse Simão era o homem pelo qual foi colocado a cruz de Cristo. Ele era membro da colônia judaica do norte da Ásia, um lugar estabelecido 3 séculos antes do nascimento de Jesus por Ptolomeu Lage. Era a Páscoa. Esse Simão estava na cidade de Jerusalém para participar das cerimônias anuais do templo, festa do tabernáculo, Páscoa e o Pentecostes. Nesta ocasião, os homens judeus se vestiam de um pano de linho fino, porque eles tinham que chegar lá no templo, no lugar onde iria fazer um sacrifício, com as suas vestes limpas. Não poderia ter nenhuma mancha de sujeira nas suas vestes limpas, porque eles estavam ali para prestar algo, para prestar o seu culto, para prestar o seu sacrifício. E qualquer homem que aparecia com a roupa suja, ele era impedido de entrar no templo e de participar dessa cerimônia. Simão então era constrangido a carregar a cruz de Cristo. Que privilégio para a vida deste homem. Que privilégio para a vida de alguém que teve a oportunidade. Eu imagino este homem indo para Jerusalém para prestar a sua cerimônia de Páscoa. Possivelmente ele estaria levando as suas roupas limpas, que ele estava vindo de uma colônia judaica, caminhando das redondezas, indo para Jerusalém.
Então talvez ele estava levando em sua mochila a sua roupa limpa. E chegando até ali, ele deveria trocar ela, porque muita gente estava naquele lugar. Muita gente estava ali para prestar a sua cerimônia, o seu culto, de prestar o seu sacrifício ou a sua adoração a Deus. Então esse homem, ele chega e de repente os romanos, os soldados romanos, o pegam aquele homem de surpresa. E ali já estão obrigando a ele a carregar a cruz com Cristo. Mas aquele homem, ele não disse um não. Ele chegou, estava logo carregando a sua cruz, a cruz de Jesus, junto com o próprio Jesus. Jesus que já estava cansado dos chicotes romanos, que estava carregando aquela cruz pelaquela via dolorosa. Um homem que era constrangido a carregar a cruz, junto com Cristo. Jesus estava mostrando para ele duas coisas. Que ele estava dando para ele um exemplo de que deveria, porque aquele que não carregar a sua cruz, a palavra de Deus ensina que é necessário negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Aquele homem teve que pôr um exemplo ali, muito claro. Só que imaginam aquele homem que estava indo para apresentar algo, para apresentar ali talvez o seu cordeiro no templo, como sacrifício, ele estava agora ajudando o próprio Cordeiro de Deus. Aquele que João Batista estava dizendo, eis aí o Cordeiro de Deus, que tinha o pecado do mundo. Então aquele homem estava ali, pode olhar, imagino eu, aquele homem olhando na face de Jesus, uma face de um homem simples, a face de um homem que está tão meigo, mas tão machucado. E aquele homem que tinha que entrar no seu templo, com as vestes limpas, sem sujeira, ele estava ali, tendo seu corpo ensanguentado por tocar no corpo de Jesus. E eu fico imaginando um homem que tinha todo o cuidado para chegar ali até aquelas cerimônias e de repente ele sendo constrangido. Por que eu falo que aquilo é um privilégio para aquele homem? Porque era tanta gente que estavam ali ao redor, vendo a desgraça de Jesus, vendo o sofrimento de Jesus, vendo as coisas acontecendo com Jesus, vendo os romanos batendo nele, eles abusando de Jesus. Mas este homem teve o privilégio de poder estar carregando a cruz junto com Cristo, junto com o Cordeiro de Deus. Então eu imagino que o triunfo daquele homem, aquele homem que foi apresentar algo, ele deveria ter saído dali, após ter carregado aquela cruz com Cristo, dando saltos, prestando um culto dele de adoração, em alegria. E quando aquele homem deve ter voltado para a casa dele, glorificando a Deus pelo caminho, exaltando o nome do Senhor, porque naquele momento ele não precisou de apresentar nada, mas ele recebeu da parte de Deus, talvez a salvação para a vida dele, talvez a salvação para toda a casa dele. Porque o homem, quando ele entrava no templo, para ele prestar algo, ele estava ali buscando alguma coisa, mas ele não foi necessário nem entrar naquele templo, porque ele saiu dali, ele estava tocando no corpo de Jesus, assim como aquela mulher tocou nas vestes dele, e ela foi curada. Aquele homem que estava ali tocando no corpo ensanguentado de Jesus, ele saiu daí com a sua salvação, com a salvação para toda a sua família, porque os que creem em Cristo Jesus serão salvos. Aleluia. Então esse é o Simão Sirineu, que estava ali para prestar um culto, estava saindo ali em adoração ao próprio Deus. Mas o que esta cruz representa para mim e para você, para a humanidade? Essa cruz, ela é talvez tatuada no seu corpo, carregada num pingente, num cordão, talvez como um amuleto para as suas vidas, ou cravada em algum certo lugar. Mas o que significa essa cruz? A cruz de Cristo é totalmente diferente dessa que nós vimos por aí. A cruz de Cristo não tinha a beleza de ser transformada, de ser feita de ouro,
com todas as suas características, a sua beleza, a cruz de Cristo era totalmente diferente. A cruz de Cristo, ela não refletia tanto como as que hoje têm refletido. Ela teve um significado tão mais precioso, mas era uma cruz simples. De que madeira ela foi feita? Eu não sei. Talvez da madeira de acácia? Eu não sei. Eu só sei que essa cruz de Cristo é totalmente diferente de todas as cruzes que eu já tenho visto por aí. Essa cruz de Cristo, ela possivelmente ela tinha ali a marca, talvez do cravo que foi cravado nela. Essa cruz de Cristo, ela tinha a marca do sangue de Jesus, que ficou ali todo ensanguentado nela, talvez dos chicotes de romanos, que batiam, que tinham pedaços de osso na ponta, que talvez machucou, feriu aquela madeira. A cruz de Cristo era totalmente diferente. A cruz de Cristo não era simplesmente essa cruz que muitos falam dela de uma forma tão diferente dos acontecimentos reais. Essa cruz, ela é um simbolismo tão grande para nossas vidas. É um simbolismo para uma redenção nossa. Porque foi na cruz que Jesus venceu. Foi na cruz que Ele nos comprou. Foi na cruz com o sangue da aliança, o sangue carmesim, que nos purifica do pecado. Foi por essa cruz que Ele nos redimiu. Foi nessa cruz que Ele nos resgatou de uma vez por toda. E foi nessa cruz que Ele venceu, para que eu e você vencesse também. Foi nessa cruz que nosso Jesus padeceu as dores que Ele devia padecer por minha causa e por sua causa, para que hoje nós pudéssemos adorar esse Deus, para que hoje nós pudéssemos glorificar e exaltar o Teu santo nome. E ainda vejo tantas pessoas dando valores a uma cruz qualquer. Qual era o peso daquela cruz que Jesus carregou? Não é isso que também nós vimos hoje em dia? Jesus carregou aquela trave. Não é aquilo que a gente vê nesses filmes também por aí, uma cruz completa. Não era nada disso. Ele carregava simplesmente aquela trave. Eu falo simplesmente de uma forma errônica, porque não foi simples aquilo que ele fez. A cruz, ela marcava alguns lugares. Isso era um método romano que ele tinha que carregar. Primeiro para os escravos e depois para aqueles que eram cometidos como aqueles criminosos. Olha só, por que Jesus estava ali carregando e tinha que carregar aquela trave que pesava de 53 quilos, de 34 a 57 quilos. Era o peso daquela trave que ele carregava. Talvez para alguns é uma surpresa, né? Jesus não carregava toda aquela cruz, mas só a trave. Partícula. Porque a outra já ficava lá. A outra já estava lá. Então ele tinha que carregar aquilo. Então quando ele foi chamado Simão para carregar com ele, o sofrimento dele, aquilo tudo tinha um propósito. A razão por qual Simão estava ali carregando, não é porque Jesus não estava aguentando, não era nada disso. Não é porque ele não podia com aquela cruz, não era nada disso. Porque os meus pecados, os seus pecados, estavam ali também. O pecado de uma humanidade que estavam ali em Jerusalém para prestar um culto, uma cerimônia, estava todo naquele Jesus. Porque ele levou sobre si as nossas dores. Era homem de dor. E deram de beber vinho e mirra. Mas o que é isso? Deram de beber, mas por quê? Sabe o que isso significa? O vinho e a mirra é uma forma primitiva de analgésico. O vinho e a mirra. Jesus, no seu nascimento, ofertaram para ele mirra. Depois, na sua ressurreição, as mulheres também foram com mirra.
estavam dando para ele? Para dizer depois, demos um analgésico para ele, para aliviar aquela dor. Ele não estava suportando, mas não foi nada disso. Ele não aceitou aquilo, porque ele estava levando, era um experimentado de dor. Ele estava levando a minha e a sua dor no ombro dele. Isaías 53, versículo 3 diz que é um homem de dores, sabe o que é padecer. Um homem de dores sabia muito bem o que era padecer. Então ele não desistiu em momento algum. Ele sabendo do que haveria de passar, ele sabendo do que tinha que fazer, ele não desistiu. Ele poderia muito bem ter desistido ou tomado esse analgésico para aliviar a dor, mas ele desistiu e falou: não quero nada disso. Então o crucificaram, repartindo entre si as suas vestes, lançando sorte para ver o que levaria cada um. E era a hora terceira, quando crucificaram, às 9 da manhã. A epígrafe, que estava ali escrito em hebraico, latim e grego, anunciava a salvação para toda a humanidade. Uma epígrafe escrito em latim, em hebraico e grego, anunciando a salvação para toda a humanidade. Jerusalém naquele dia estava repleto de gente, repleto de povos ali, de várias línguas. Então aquilo foi também um propósito da parte de Deus, para que pudesse colocar naquela epígrafe ali o Rei dos Judeus, ainda que seja uma acusação com a qual estava ali acusando Jesus, perdão, mas aquela acusação, o Rei dos Judeus, naquelas 3 línguas, estava apresentando a salvação para todas aquelas nações, para toda aquela humanidade. E com ele foram também ali crucificados 2 ladrões. Obrigado. Um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu-se o que a Escritura diz: com os malfeitores foi contado. Ladrão, 2 ladrões com ele. É o que a Bíblia menciona. A Bíblia está mencionando esses 2 ladrões, é porque daquele diálogo, por causa daquele diálogo onde estava tendo. Mas também naquele golpe existiam mais de 3. Não eram simplesmente esses 2 aqui junto com Jesus, como a gente também vê nos filmes evangélicos. Tinha mais gente naquele Gólgota também. Tinha mais gente pendurada ali no madeiro. Mas aqueles 2 estavam ali no mesmo cenário que Jesus. Um cenário que hoje, até hoje, a gente vê com Jesus e aqueles 2. Mas ali existia tanta gente ali, existia outros também pendurados no madeiro. Mas o que me chama a atenção é que no diálogo entre esses 2 ladrões aqui, um reconheceu que ele era o Messias, que ele não necessitava, não poderia estar passando por aquilo, e reconhecendo que ele era o malfeitor, que ele deveria passar por o que estava passando. E então, naquele dia, na vida daquele homem, os homens que estavam blasfemando dele, estavam dizendo, estavam ali falando, mas aquele ladrão, ele reconhecendo Cristo, ele diz: lembra-te de mim, lembra-te de mim. Será que nós não deveríamos fazer isso dia após dia? Senhor, lembra-te de mim. Senhor, lembra-te de mim. Sabe por quê? Porque Jesus falou para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas nós sabemos que Jesus vai voltar. Será que não é tempo ainda de dizer: Senhor, lembra de mim? Porque Jesus vai voltar. E Ele vai voltar para buscar a sua humanidade, para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva, para buscar o seu povo. E Ele vai voltar. Lembra-te, Senhor, de mim. E quão bom vai ser ouvir: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quão bom vai ser a gente poder ouvir isso e poder ser participante do reino de Deus, participante da eternidade, porque foi para isso que Jesus, foi que Deus nos fez,
para vivermos uma eternidade. E os que iam passando, blasfemavam dele, maneando a cabeça, dizendo: tu que destrói o santuário, em 3 dias edifica, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Jesus não desceu daquela cruz por um mandado de homem. Jesus jamais iria descer daquela cruz por alguém dizer para ele, para que ele pudesse provar para alguém alguma coisa. Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Jesus, ele não estava ali para descer da cruz dessa forma. A cruz, se a morte não iria deter ele, a cruz também não. Ele não desceu porque eles disseram isso: desça-te da cruz e vamos crer em ti. Jesus não desceu dessa cruz por isso. Ele não desceu por mandado de homem. Ele saiu do túmulo, foi para salvar a humanidade. Ele não desceu da cruz só porque um homem disse: desça-te dessa cruz. Mas ele iria descer daquela cruz de uma vez por toda, para salvar uma humanidade que precisava, para fazer cumprir na minha e na sua vida aquilo que era necessário, aquilo que ele veio fazer nessa terra. Porque ele não precisava nem de ter vindo aqui, se não fosse por tanto amor a minha e a sua vida. Ele não precisava de ter vindo a essa terra, mas ele veio a essa terra e cumpriu-se a tudo aquilo que Deus tinha estabelecido para a vida dele, para que ele pudesse passar por aquilo. Então ele não desceu da cruz por um mandado de um homem, mas ele desceu daquela cruz para a glória eterna. Ele desceu daquela cruz, foi para salvar uma humanidade pecadora. Desça agora da cruz, ó Cristo, Rei de Israel, para que o vejamos e o creiamos. Não era necessário isso. Para crer que Jesus, eles testemunharam que Cristo verdadeiramente era o Cristo de Deus, o Rei dos judeus, quando aquele véu do templo se rasgou. Sabe uma coisa que me chama muita atenção? É que Jesus, ainda naquela cruz, depois de ser chicoteado pelos soldados, depois de ser blasfemado por eles, depois de ser abusado por eles, tendo uma coroa de espinho cravado na sua cabeça, depois de ser esbofeteado por ele, cuspiram na face de Cristo, humilharam ele, e ele, como Cordeiro de Deus, não abriu a sua boca. Ele aguentou. E mesmo assim, na cruz, ele faz algo que é surpreendente, algo que me chama muita atenção. É que Jesus, ele sendo perfeito, ele orou muito. E nós, sendo pecadores, deveríamos orar sem cessar. E ele, na cruz do Calvário, ele diz: Senhor, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Jesus, no Getsêmani, antes de sair para ser crucificado, ele estava orando. E ainda naquela cruz, ele diz: Senhor, ou seja, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Se fosse eu ou muitos de nós que aqui estamos, seria uma oportunidade para detonarmos com as pessoas. Deus poderia, se no momento em que ele se entregou naquela cruz, nós vemos que algumas coisas aconteceram que não era normal naquele tempo. Houve escuridão, terremotos, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Naquele momento, estava sendo cumprido aquilo que ele veio fazer. Naquele momento, já estava decretando aquilo que ele veio fazer naquela humanidade. O terremoto não é para assustar ninguém, mas para dizer que Deus é vitorioso.
é para dizer que Deus, Ele estava falando algo daquela forma. Aquele que vinha sido calado por muito tempo, aquilo seria um gado dele, aonde aqueles que estavam mortos ressurgiram, levantaram, ainda queriam morrer de novo, novamente, mas eles levantaram e foram entrando pela cidade. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, nos dando livre acesso ao Pai. Ou seja, agora vocês não precisam mais de apresentar o seu sacrifício anual, levando nenhum cordeiro ou cabrito ou qualquer coisa que seja para o templo, porque agora você não precisa mais deste sacerdote para apresentar para você nada. O que você precisa é crer no sumo sacerdote, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você precisa crer que Deus, Ele vive para todo sempre, que Jesus morreu e ressuscitou. Então o que você precisa crer é que Ele existe e que você tem um livre acesso a Ele, e que você não precisa mais de pedir nada para o sacerdote, mas que você tem esse livre acesso ao trono da graça para apresentar aquilo que você precisa para Deus. O véu do templo se rasgou, mostrando o caminho da salvação. Jesus é o caminho da salvação. Jesus é o caminho pelo qual todos têm que passar por Ele para obter a salvação, a vida eterna. Jesus, Ele veio para salvar, resgatar esta humanidade. E nós temos que carregar essa nossa cruz. Nós temos que carregar isso conosco mesmo. Porque seguir a Jesus é uma definição de um compromisso que exige uma escolha. Ou escolhemos andar nos nossos caminhos, ou andar no caminho do Senhor. Ou negamos a nós mesmos, ou negamos o Senhor. Nós temos que tomar um compromisso em nós mesmos e tomar a cruz e seguir a Jesus. Há motivos de você escolher o caminho da cruz. Sabe por quê? Porque nessa cruz ela mostra a renúncia. E o que é a cruz? É a verdadeira renúncia. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz o seguinte: o caminho da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É o caminho da santificação. Esse que Jesus está mostrando para nós, quando o véu do templo se rasgou, mostrando-nos o caminho da salvação, o caminho da santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Há uma necessidade do povo de Deus, ou de todos os povos, renunciar à sua própria vida, tomar a cruz como simbolismo e seguir a Jesus. Jesus ofereceu uma oportunidade imensa para um jovem e ele não quis. E logo depois o escriba chegou para ele e disse: o que farei para herdar a vida eterna? E ele disse para ele: as raposas têm covis e as aves do céu têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. E ele logo após ele disse para o outro: você vem, segue. Jesus está fazendo um convite para você nessa noite, para seguir a Jesus. Vem e me segue. Mas ele está dizendo que o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. O vento sopra onde quer, não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Ele não tem aonde reclinar na sua cabeça. É necessário renunciarmos à nossa velha natureza. É necessário renunciarmos àquilo que atrapalha o compromisso com Jesus. É necessário seguir a Jesus, porque Jesus já tem nos mostrado claramente, vencendo a morte, vencendo onde ele foi crucificado ali. Essa crucificação de Jesus foi muito doloroso, meu querido. Foi muito dolorido para ele. E foi onde ele levou
sobre Ele as nossas enfermidades, as dores, o castigo. Eram 40 chibatadas que os romanos davam, com aqueles chicotes ali, com pedaços de ossos na ponta, que quando bate, arrancava parte. Eles estavam levando as nossas dores. Hoje em dia, se pisarmos no pé de um irmão, misericórdia. Mas Jesus levou lá no Calvário, as nossas enfermidades. Será que estamos preparados para isso? Jesus está nos ensinando, depois de ter feito tudo isso, Ele está dizendo, é necessário ter uma renúncia. Porque a verdadeira renúncia é quando nós compreendemos o caminho da salvação, o caminho de Jesus. Gostaria que você entendesse que é necessário renunciar à sua vida. De tudo aquilo que você tem feito, Jesus continua sendo o Salvador do universo. Ele morreu, mas ressuscitou e vive para todo sempre. E lembre-se, não esqueça disso. Ainda que você já tenha ouvido isso já muitos anos atrás, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, e eu te garanto que Ele vai vir sim. Ele vai vir sim, porque a palavra de Deus está dizendo que Ele vai voltar. Então não é tempo de ficarmos brincando mais. Renunciar à nossa velha natureza, ter um compromisso com o Senhor, para obtermos esse caminho da santificação, porque sem o qual ninguém verá Deus. Gostaria que você abaixasse a sua cabeça, o povo vai estar apresentando agora uma canção. Enquanto isso, você vai refletindo nisso aí. Aleluia.
viva. Aleluia. Então, como estamos cantando essa canção aqui, gostaria de saber, alguém está aqui nesta noite? Gostaria de estar recebendo esse presente de Deus? Deixa eu ver se você entendeu. Efésios capítulo 5, versículo 2 diz que Jesus, ele é a oferta de Deus, a oferta viva para nós. Eu gostaria, alguém nessa noite, que gostaria de estar recebendo essa oferta de Deus, gostaria de estar recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse que sofreu na cruz do Calvário, para que pudéssemos viver a vida dele. Ele é aquele que, o Cordeiro de Deus. De repente você entrou aqui nessa noite e você veio com um objetivo. E o objetivo é: Senhor, eu quero ter esse encontro com o Senhor. E eu quero te dizer que Jesus já tinha marcado esse encontro. Você não veio aqui por acaso. Você não veio aqui por acaso. Você veio aqui porque Deus já tinha marcado esse encontro com a sua vida. Mas pastor, você está dizendo isso só para convencer? Não, não preciso. Porque Jesus ficou calado o tempo todo. Porque se ele abrisse a boca dele para falar alguma coisa, talvez aquele dia seria um dia determinado para todos. Mas ele não. Ele ficou calado o tempo todo. Para que hoje nós pudéssemos estar falando dos acontecimentos. Porque depois que tudo aquilo ocorreu, pessoas, centurião, que estavam ali, testemunhou de Cristo. Aquele verdadeiramente era o Filho de Deus. E esse Filho de Deus, ele morreu, ressuscitou, vive para todo sempre. E ele quer salvar a humanidade. Ele sofreu pela humanidade. E o próprio Deus tem oferecido o próprio Filho como um presente. Eu gostaria de fazer esse último apelo. Você que estou aqui nessa noite, gostaria de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu não estou dizendo placas denominacionais de fazer parte dessa igreja, ou de não é isso. A única coisa que eu estou oferecendo é Jesus, porque Jesus é aquele que pagou o preço pelas nossas vidas. Há alguém? Faz um sinal com a sua mão, vem aqui, meu querido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos já para a igreja. Vamos já para a igreja. Vamos já para a igreja. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus. Há alguém mais, por favor? Há alguém mais? Aleluia. Há alguém que quer passar por essa cruz? Aleluia. Há alguém mais? Aleluia. Aleluia. Que ainda está manchada de sangue. É assim mesmo, Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você está querendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você tem a convicção de... Aleluia. Então ora comigo, Senhor Deus. Nesta noite, eu me entrego a Ti. Reconheço o Pai. Glória a Deus. Aleluia. Aquele encontro desse homem, meu Deus, se deu a Ti, meu Pai. Ele está se reconhecendo, recebendo, ó Deus, este presente que o Senhor lhe enviou, que é o Teu Filho Jesus, meu Pai, para salvar a humanidade, Senhor. Que o Senhor possa guardar este homem, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Essa terra frutífera, meu Deus, que recebeu esta semente, meu Deus, da Tua parte. Abençoe ele, meu Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus.